Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, hoje eu quero iniciar a nossa aula virtual agradecendo a você. Passamos 12 semanas juntos, estudando versículo por versículo a mensagem do livro do Apocalipse de João. Foi mesmo uma jornada fascinante, conhecendo as igrejas da Ásia Menor no primeiro século, as batalhas travadas tanto no mundo material quanto no mundo espiritual e, acima de tudo, a soberania de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. É verdade. O desafio foi grande, afinal, foram tantos números, símbolos e significados que precisávamos prestar muita atenção para não perder nada, não é mesmo? Mas foi muito bom. Juntos, nós descobrimos que o Apocalipse de João não é a revelação do dragão, das bestas ou do anticristo, mas sim a revelação daquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e glorificado está à direita do trono de Deus. Descobrimos ainda que o livro não foi escrito para satisfazer nossa curiosidade acerca das coisas que estão no futuro, mas para confortar e fortalecer os cristãos em meio às lutas e muitas vezes sofrimentos. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que qualquer circunstância da vida. Por isso, vale a pena perseverar até o fim. Jesus mostrara a João o desenrolar do conflito movido por Satanás contra Deus e o seu povo, a vitória cabal de Jesus contra as forças do mal, a criação de novos céus e nova terra e a descida da cidade celestial para a morada dos remidos de Deus. As visões agora chegam ao fim. Em sua conclusão, João chama a atenção dos seus leitores para dois temas importantes: a autenticidade da mensagem e a iminente volta de Cristo. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 22, verso 6. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não está claro quem está falando. Não há nenhuma indicação de mudança de sujeito entre os versos 6 e 7. Logo, podemos concluir que a voz é a do anjo que mostrou a Nova Jerusalém a João, fazendo uma citação das palavras de Jesus, como sugere o comentarista bíblico George Ladd. O importante mesmo é a garantia de que tudo quanto foi escrito no livro acontecerá. Tudo é fiel e verdadeiro e corresponde à verdade de Deus e seu plano, expressada nas palavras do apóstolo. As palavras são de João, mas a inspiração vem das revelações sobrenaturais feitas pelo próprio Senhor Jesus, mostrando a seus servos as coisas que são e as coisas que devem acontecer. A palavra sem demora, cedo ou logo, depende da versão que você usa na sua Bíblia, mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da volta iminente do Senhor. Ninguém sabe o dia ou a hora, ninguém pode estipular datas ou muito menos calcular a época da sua vinda. Cada geração tem de estar desperta, como se a vinda de Cristo estivesse às portas, aguardando sempre as profecias deste livro, como afirma o próprio Senhor Jesus. Lembro mais uma vez que as profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer nossa curiosidade intelectual quanto ao futuro. Foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus, guardando as palavras de Jesus. A igreja do primeiro século, a igreja da última geração, a igreja de qualquer época, se encontra no meio da luta entre Cristo e as forças de Satanás. João escreveu a sua profecia não somente para informar a igreja sobre os acontecimentos do fim, mas para exortá-la à lealdade firme e constante a Jesus Cristo, diante de pressões e perseguições demoníacas. Por isso, ele pronuncia uma bênção sobre os que ficam firmes e perseveram até o fim. Tomado pelas coisas que vira e ouvira até aquele momento,
e levado pela sabedoria e esplendor do anjo que o conduzira naquela revelação, João prostrou-se aos seus pés para adorá-lo, mas o anjo não o permitiu. Mandou que ele se levantasse e adorasse somente a Deus, o único que é digno da nossa adoração. Verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo recusou a honraria que João tentou lhe prestar, porque ele também era apenas um servo de Deus, como era João, os crentes daquela época e todos nós que cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Anjos são mensageiros de Deus e têm sua parte na providência divina a favor do homem. Quero aproveitar e chamar sua atenção para o fato de que às vezes, assim como João, nós podemos ficar deslumbrados com alguma coisa ou com a maneira como Deus usa os seus servos no cumprimento da sua vontade, e assim desviar o foco da nossa adoração. Fique atento, só o Senhor Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós o louvamos pelo que Ele faz a nosso favor e o adoramos pelo que Ele é, Criador e Senhor de todas as coisas. Depois, este mesmo anjo ordena a João que não cele ou não feche o livro. Vejamos o verso 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Esta ordem tem dois sentidos. Primeiro, João não deveria selar o livro, porque as verdades nele contidas são de imediata aplicação. As revelações não eram profecias que se cumpririam num tempo remoto no futuro. Na verdade, algumas delas já estavam se cumprindo na vida dos cristãos nos dias em que o livro foi escrito. E outras, embora se cumprirem no futuro, tinham a virtude de consolar e fortalecer em esperança e paciência o povo de Deus. O livro não deveria ser fechado também porque ele não se destinava a alguma geração remota, mas a toda a igreja cristã, incluindo a geração de João. E por isso deveria estar à disposição de todos, como fonte de orientação, consolo e estímulo aos pecadores para o arrependimento e aos crentes em Jesus para o fortalecimento da fé, a despeito das circunstâncias da vida. O tempo está próximo. Por isso, vai haver pouca oportunidade para arrependimento e mudança. Os ímpios são confirmados na sua maldade, os justos na sua justiça. Na doutrina cristã das últimas coisas, a iminência do retorno de Cristo é moral, mais do que cronológico. Cada geração cristã sucessiva, a não ser que haja algo ao contrário, pode ser a última geração. Neste sentido, o tempo sempre está próximo. Portanto, é sábio que os crentes estejam prontos para encontrar o seu Salvador. Verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, João, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. O Senhor anuncia sua vinda repentina para recompensar a cada um conforme o fez. O Novo Testamento mostra com clareza que todos seremos julgados com base nas obras. Só para citar um texto, escolhi o ensino de Paulo aos Coríntios, onde ele afirma,
Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas é importante lembrar que, da perspectiva dos ensinos de Jesus, das cartas dos apóstolos e do próprio Apocalipse, as obras dos cristãos são paciência na tribulação, perseverança na perseguição e fidelidade a Cristo em qualquer situação. E isso não tem nada a ver com distribuição de cestas básicas ou fazer coisas boas. As palavras de Jesus são uma solene advertência aos homens, no sentido de que façam a sua escolha diante da proximidade de sua volta, pelo bem ou pelo mal. Não se trata de uma exortação fria e destituída de qualquer interesse da parte de Deus, e não elimina nem esconde o amor de Cristo. Este alerta do Senhor a fim de levá-los ao arrependimento, como podemos ver logo a seguir no contraste entre os que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro, que é Cristo, e os que permanecem no pecado. Os primeiros entrarão na cidade celestial pelas portas, enquanto os últimos ficarão do lado de fora. Ao final dessas palavras, Jesus convida os pecadores ao arrependimento e oferece de graça as fontes da água da vida a quem quiser. Já próximo, bem próximo do final, João acrescenta uma advertência solene para alguém que por acaso tropece em sua mensagem e tente distorcer ou interpretar mal o ensino de sua profecia. Verso 18. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Alguns acham que esta advertência está dirigida aos que forem copiar o livro futuramente, para que a transmissão do texto seja feita com toda a fidelidade. Fato é que estes versículos contêm uma maldição de Deus que cairá sobre todos os que deliberadamente alterem a palavra de Deus escrita para desviar seus ensinos da verdade. Quem falsifica a palavra de Deus não tem parte com ele, e por isso as gloriosas promessas contidas no livro, inclusive a participação na árvore da vida, não lhe dizem respeito. O livro do Apocalipse termina com a manifestação do desejo de que Jesus Cristo volte logo. O Espírito Santo deseja a volta de Jesus, e a noiva de Cristo, a sua igreja, une-se ao Espírito Santo nesse desejo, assim como foi com João, o servo escolhido como um instrumento para receber e divulgar as revelações do Senhor. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. A breve volta de Jesus Cristo, reforçada mais uma vez em suas próprias palavras, não tem a mesma ideia de tempo que estamos acostumados. Tanto é que existem duas palavras diferentes no grego, idioma original do Novo Testamento, para se referir ao tempo. A primeira é cronos, que se refere ao tempo cronológico sequencial e que pode ser medido. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, 30 dias fazem um mês, um ano são 12 meses e assim por diante. A segunda palavra, a palavra kairos, um tempo oportuno, um tempo favorável, e por isso chamamos de o tempo de Deus. Cronos quantifica, kairos qualifica. Nos parece que Pedro entendeu bem esta verdade quando em sua carta se dirigiu àqueles que diziam que Jesus estava demorando por demais para retornar. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as suas obras, as obras que nela existem, desaparecerão. Há 2000 anos foi feita a promessa. No entanto, nós,
Quando nos referimos a ela, dizemos que Jesus está voltando. Isso nos faz estar sempre preparados para a volta do Senhor, porque sabemos que Ele pode de uma hora para outra cumprir a sua promessa. Os sinais estão por toda parte, como estavam também para os cristãos no primeiro século. É tudo uma questão de fé. A eternidade já começou para aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Estes já sabem para onde irão e têm uma pequena ideia do esplendor da cidade em que iremos morar. E você? Onde passarás a eternidade? Digno é o Cordeiro que foi morto e nos comprou para Deus com o seu sangue, de receber o poder, as riquezas, sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças e domínio para todo sempre. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por você ter estado conosco ao longo deste estudo. Minha oração é que você tenha sido abençoado, como eu fui, e que possamos colocar em prática como servos fiéis tudo aquilo que aqui aprendemos juntos. Quero aproveitar ainda para desejar a você e a sua família um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de alegrias. Te vejo agora em 2021. Nossas aulas virtuais irão continuar por mais algum tempo. Agora, iremos voltar ao início de tudo. Conheceremos um pouco mais sobre o livro de Gênesis no próximo trimestre. E você já está convidado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique em paz. Até a próxima, pessoal!